Olá e boas-vindas a esta nossa explicação visual. Hoje, a gente vai explorar uma brecha fascinante na forma como a sociedade enxerga a propriedade. É realmente incrível como o direito organiza o espaço ao nosso redor. E o que vamos descobrir aqui não é só um amontoado de regras, não, mas a própria estrutura fundamental de como reconhecemos a quem um pedaço de terra pertence de verdade. Vamos pensar um pouco sobre o seguinte: será que a simples passagem do tempo pode, essencialmente, comprar um imóvel? É um pensamento, no mínimo, provocativo. A gente costuma achar que a propriedade só se adquire com muito dinheiro, contratos e uma papelada infinita. Mas a lei reserva um poder gigantesco ao relógio e ao calendário. Vamos mergulhar fundo nisso e descobrir como o tempo age como uma verdadeira moeda dentro do nosso direito civil. Nossa jornada hoje é bem direta e passa pelos seguintes pontos. Primeiro, os modos de aquisição. Depois, vamos entender o que é o usucapião e quais são as suas espécies. Em seguida, os pressupostos legais e, por fim, como funciona a ação declaratória. Começando direto na seção 1, modos de aquisição da propriedade. Basicamente, como se tornar dono. O atual Código Civil brasileiro traz 4 caminhos principais para a aquisição de bens imóveis. Claro, a gente já conhece bem o tradicional registro do título que acontece depois de uma compra e venda ou o direito hereditário quando um bem é simplesmente herdado. Tem também a accessão, que envolve casos como construções que se aderem permanentemente ao solo. Mas o nosso grande foco de hoje, e sem dúvida o mecanismo mais intrigante de todos, é a usucapião. O registro no cartório e a herança são só uma parte de um cenário muito mais amplo. A grande sacada para entender tudo isso é a diferença crucial entre uma aquisição originária e uma derivada. Na derivada, existe uma transmissão direta de uma pessoa para outra, o que significa que o novo dono acaba herdando todas aquelas limitações e problemas que já recaíam sobre a propriedade. Mas a aquisição originária, que é exatamente o caso da usucapião, é como começar de uma tela em branco. Não existe transferência de um sujeito para o outro. A propriedade passa para o novo titular completamente limpa, livre de todo e qualquer vício anterior. É literalmente um renascimento jurídico do imóvel. O que nos leva à nossa segunda seção, o que é de fato a usucapião, a tal da prescrição aquisitiva. A definição exata mostra que a usucapião é a aquisição originária da propriedade pela posse prolongada no tempo, claro, sempre acompanhada de certos requisitos legais. É por isso que no meio jurídico ela também é chamada de prescrição aquisitiva. O detalhe mais importante aqui é perceber que o tempo não é algo passivo, ele atua como um mecanismo jurídico superativo que é capaz de gerar um direito de propriedade novinho em folha a partir de uma situação do dia a dia. Isso ilustra de um jeito muito bacana a dualidade do tempo na lei civil. Normalmente, a burocracia e a lentidão do tempo são os nossos maiores inimigos, certo? Na chamada prescrição extintiva, o tempo tira direitos. Demorou tempo demais para cobrar uma dívida? Pois é, perdeu. É a perda pela pura inércia. Mas, por outro lado, na prescrição aquisitiva, que é a nossa estrela de hoje, o tempo constrói e consolida direitos reais. Ele deixa a fantasia de vilão burocrático e assume o papel de construtor supremo de patrimônio. Avançando para a seção 3, as espécies de usucapião. Vamos ver os tipos e os prazos. A engenharia por trás do Código Civil revela algo fantástico. A exigência de tempo vai diminuindo à medida que a função social da propriedade aumenta. Funciona assim. Na modalidade extraordinária, o prazo é bem longo, 15 anos, caindo para 10 se houver moradia lá, mas não exige nenhum documento. Na ordinária, esse tempo cai para 10 ou 5 anos, mas aí já exige o justo título e a boa-fé. Agora, nas espécies especiais, tanto a rural quanto a urbana, o prazo despenca para apenas 5 anos. E o motivo? É que a pessoa está tirando o seu sustento daquela terra, ou então usando um pequeno espaço estritamente para morar na cidade, sem ter outro imóvel no nome dela. A lei recompensa diretamente a moradia e o trabalho produtivo, acelerando o relógio. Mas tem uma exceção incrivelmente rápida que costuma chocar até quem já é da área. Apenas 2 anos. Num sistema jurídico como o brasileiro, onde processos de rotina costumam se arrastar por quase uma década inteira, conseguir o domínio de um imóvel em meros 24 meses é algo verdadeiramente extraordinário. Esse prazo relâmpago é da chamada usucapião familiar, que foi criada lá em 2011. Ela foca especificamente no residente cujo ex-cônjuge ou ex-companheiro abandonou o lar de forma totalmente voluntária e injustificada. Se a posse for exclusiva e ininterrupta por apenas 2 anos no imóvel urbano, de até 250 metros quadrados usado como moradia, a pessoa que ficou no imóvel adquire o domínio integral dele.
Mais do que uma simples transferência de papel, isso funciona como um escudo legal poderosíssimo contra aquela vulnerabilidade doméstica que surge do nada após o abandono. E claro, é impossível falar de adaptação social sem citar o Estatuto da Cidade, que instituiu a maravilhosa usucapião coletiva. Essa modalidade tem um alcance social inegável. Ela se aplica a áreas urbanas maiores que 250 metros quadrados, que são ocupadas por no mínimo 5 anos por populações de baixa renda, onde fica praticamente impossível identificar os terrenos ocupados individualmente por cada morador. É uma ferramenta cirúrgica para resolver impasses fundiários gigantescos em áreas densamente povoadas. Indo agora para a seção 4. Os pressupostos legais. A famosa receita obrigatória. Dá para pensar nesses pressupostos legais como uma daquelas receitas de bolo totalmente inflexíveis, onde nenhum ingrediente pode ficar de fora. Para toda e qualquer modalidade de uso capião existir, a receita da lei exige 3 ingredientes universais. A coisa hábil, ou seja, o bem tem que ser suscetível à aquisição, a posse adequada e o decurso do tempo estipulado. Se faltar uma pitadinha de qualquer um desses ingredientes, o bolo simplesmente não assa. Mas afinal, o que não é uma coisa hábil? É super importante delimitar essa fronteira. Coisas que estão totalmente fora do comércio, como o ar que respiramos ou o oceano, obviamente não podem ser apropriadas. Mas a restrição mais pesada do nosso ordenamento jurídico está nos bens públicos. Bens dominicais, terrenos de marinha e terras devolutas têm uma proibição constitucional expressa. Ou seja, imóveis públicos simplesmente não estão sujeitos a uso capião de jeito nenhum. E não importa se tem 5, 10 ou 50 anos de ocupação. Sem chance. Sobre o ingrediente da posse, a coisa também é rigorosa e exige ultrapassar 3 obstáculos sequenciais. Primeiro de tudo, o animus domini. A pessoa tem que agir com a firme intenção de ser a dona do lugar. Então só alugar a casa ou pegar emprestada não conta, porque o inquilino sabe que o bem pertence a outra pessoa. Segundo, a posse tem que ser mansa e pacífica, sem o verdadeiro proprietário ficar entrando com oposição legal toda hora. E terceiro, precisa ser contínua e sem interrupções ao longo de todo aquele prazo que a gente conversou. Agora, para aquela modalidade ordinária que vimos mais cedo, a receita ganha 2 ingredientes exclusivos, que são o justo título e a boa-fé. Justo título é um documento que parece formalmente perfeito e que faz a pessoa acreditar genuinamente que se tornou a dona daquele imóvel. Pensa num compromisso de compra e venda, por exemplo. E a boa-fé é a ignorância de qualquer problema que impeça a verdadeira aquisição. É justamente por exigir essa documentação extra e essa honestidade comprovada que o prazo dessa categoria específica é mais curto que as outras. Chegando à nossa 5ª e última seção, a ação declaratória. A hora de formalizar o direito. Uma vez que o direito foi construído lá na vida real, com o suor dos fatos e a passagem do tempo, a gente precisa levar tudo isso ao sistema judicial para formalizar a situação. A ação tem que ser ajuizada no foro da localização do imóvel em questão. O processo exige que a área seja desenhada de uma maneira muito precisa, incluindo a apresentação obrigatória de uma planta clara do local. No fim de tudo, se der certo, a sentença favorável vira um mandado que vai direto para o cartório de registro de imóveis, alterando de forma definitiva o histórico daquele bem. E aqui a gente tem a maior reviravolta jurídica deste tema inteiro. A sentença do juiz tem uma natureza puramente declaratória. O juiz não está concedendo ou transferindo a propriedade para a pessoa num passe de mágica com a caneta dele. Não mesmo. O juiz simplesmente declara um fato jurídico que já ocorreu lá atrás, no passado. O domínio foi, na verdade, adquirido no exato segundo em que o cronômetro do prazo legal chegou ao fim. O direito real já tinha se consolidado pela pura força do tempo e da posse. E a sentença serve apenas como o carimbo de reconhecimento oficial desse novo estado de coisas. O que nos deixa com uma reflexão incrivelmente profunda para encerrar a nossa análise. Se a passagem ininterrupta do tempo, somada ao uso do solo e à utilidade social, tem a força real de se sobrepor a uma escritura formal muito bem guardada em uma gaveta, o que realmente significa ser dono de alguma coisa perante a nossa sociedade? É uma premissa fortíssima que demonstra exatamente como as leis tentam equilibrar documentos oficiais de um lado com a realidade nua e crua do trabalho e da moradia do outro. Muito obrigado por acompanharem essa explicação das dinâmicas do nosso direito de propriedade. Até a próxima!